Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de EA 202, Engenharia de Software, Teoria e Prática. Gente, na nossa aula de hoje, o tema é, de novo, modelagem, né? Vocês se lembram que há duas aulas atrás, na verdade, há 3 aulas atrás, a gente começou a estudar modelagem. Nós estudamos a parte 1, em que nós vimos alguns tipos de diagramas, depois nós estudamos a parte 2, onde nós vimos o diagrama de classes, basicamente, né? O diagrama estrutural estático. E hoje nós vamos ver 2 tipos de diagramas que são bastante importantes e que são utilizados principalmente em 2 fases do processo de desenvolvimento. A fase de design e também na fase de implementação. Vocês vão perceber que esses diagramas são diagramas que vão nos auxiliar a ter uma compreensão do funcionamento da arquitetura do nosso sistema de software. Depois, na aula que vem, nós vamos começar a falar um pouquinho de arquitetura para vocês poderem ter uma compreensão melhor do que significa a arquitetura de um sistema, mas por enquanto não se preocupem, nós vamos voltar nesse assunto depois, mais lá na frente. Mas na aula de hoje, nós vamos focar um pouco mais em UML, tá? E vocês vão ver também que na parte prática depois, nós também vamos ter alguns exercícios que vão basicamente exercitar esses diagramas que nós vamos estar vendo aqui na nossa aula teórica, tá? Então, vocês vão ver que vai casar basicamente aí o que nós vamos ver aqui na nossa aula mais teórica com os exercícios que vocês vão fazer na parte prática, tentando trabalhar e desenvolver os diferentes tipos de diagramas que a gente vai estar estudando aqui na aula de hoje. Tá certo? Então, vamos tentar compreender adequadamente como que funcionam esses diagramas. Vocês vão ver que não tem nada de excepcional, tá? Mas são alguns conceitos interessantes que vocês vão ver que podem ser expressos de uma maneira um pouquinho diferente do que simplesmente usando os diagramas estruturais estáticos, como nós vimos na aula passada. Tá certo? Então vamos começar aqui, gente. Olha, basicamente são 2 tipos de diagramas que nós vamos estudar na aula de hoje. Não é muita coisa, a gente também vai ter uma aula relativamente rápida também por conta disso. Eu espero que a gente não tenha que gastar aqui 2 horas para poder estar estudando esses diagramas. Talvez, não sei, vamos ver quanto tempo que vai dar aqui a nossa aula. Mas, com certeza, nós não vamos gastar 2 horas aqui. A ideia, então, é a gente estudar esses 2 tipos de diagrama. O diagrama de deployment, que também, às vezes, é chamado de diagrama de distribuição ou diagrama de implantação, né? Essa palavra deployment, ela é uma palavra que eu preferi não traduzir, tentar usar aqui o termo original, exatamente porque existe um pouco de confusão dentro da comunidade de desenvolvedores de software no Brasil, que adotam traduções diferentes para essa palavra, né? Então, como eu falei, alguns chamam de diagrama de distribuição, porque você mostra como que o seu sistema ele vai ser distribuído em diferentes entidades computacionais. Então essa palavra diagrama de distribuição, ela faz sentido, porque você está distribuindo os diferentes componentes de software em diferentes artefatos de hardware. E outras pessoas preferem chamar de diagrama de implantação, porque tem a ver com como que você instala os diferentes pacotes de software em diferentes componentes de hardware, tá? E aí você fala, mas é diagrama de implantação ou é diagrama de distribuição, né? Acaba ficando meio complicado, então eu preferi deixar aqui o termo original em inglês, que é o termo que está na norma de fato, que é o termo deployment, né? A palavra deploy tem a ver com
justamente você distribuir, ou também poderia ser se implantar, tá certo? Mas é uma tradução que não tem uma única palavra em português que poderia ser a mais adequada, tá? Então, vocês já ficam sabendo, tanto pode ser diagrama de deployment, ou diagrama de distribuição, ou diagrama de implantação, todos eles são exatamente o mesmo diagrama, tá? E para que serve esse diagrama de deployment? Serve basicamente exatamente para isso que eu falei, para modelar as configurações físicas de um sistema, mostrando quais são os diferentes dispositivos que eu preciso ter, dispositivos de hardware, né, para o funcionamento do sistema, e os artefatos que vão ser instalados nesse sistema, em cada um desses dispositivos. Tá certo? Então, vamos pensar aqui, né, um sistema que roda num celular, poxa, que dificuldade que é. Eu tenho o celular e eu coloco o software ali dentro. Tá certo? Mas vocês podem perceber que se esse meu sistema ele é um sistema como uma aplicação web, por exemplo, as coisas já começam a ficar mais complicadas, porque parte do sistema está rodando no browser, né, no Firefox, ou no Google Chrome, ou qualquer outro tipo de browser, mas parte do software vai estar num servidor. Eu vou ter um servidor HTTP, por exemplo, onde o servidor web, também chamado assim, onde eu vou colocar o meu software ali dentro, mas por sua vez nem todo código precisa estar nesse servidor. Eu posso, por exemplo, ter um banco de dados que está localizado num outro servidor. Eu posso ter, eventualmente, partes do sistema que estão colocadas em containers Docker que estão espalhados na nuvem, tá? Então, se a gente for pensar num sistema distribuído, como é muito comum hoje em dia a gente ter, em que o sistema não está num único lugar, mas tem um pedaço dele que está no celular, tem um outro pedaço que está no servidor, tem um servidor de front-end, tem um servidor de back-end, tem aquele servidor que vai estar colocando ali o banco de dados servidor de persistência. Então, a gente repara o quê? Que esse diagrama ele passa a ser importante, porque ele permite, então, agora que a gente mostre, represente, por meio de um diagrama UML, quais são as peças, quais são as partes do sistema que precisam estar em cada um dos lugares corretos para que o sistema possa funcionar. Tá certo? Vocês vão ver que é um diagrama muito simples, muito fácil. A gente só precisa conhecer a notação dele, conhecer algumas das nuances desse tipo de representação, mas em princípio não deve haver grandes problemas para vocês saírem usando esse diagrama de deployment e fazer ele funcionar muito bem. Então vocês percebem que o diagrama de deployment ele vai ser bastante útil em que fase? Naquela fase de design, quando nós estamos pensando em quais são as diferentes partes de hardware que vão acomodar o nosso sistema. Então nós vamos colocar a parte do software num determinado hardware, outra parte do software no outro pedaço do hardware, e assim por diante. A gente tem que dizer aonde cada uma das coisas precisa estar para o nosso sistema funcionar adequadamente, tá certo? Então, para isso que serve o diagrama de deployment. Tá? Ele vai ser usado nessa fase de design, embora ele também possa ser usado, por exemplo, na fase de implementação. Principalmente quando você terminou a implementação do seu sistema e você quer eventualmente discriminar diferentes tipos de configuração. Porque o teu sistema pode não ter um formato único, ele pode ser configurado para funcionar de diferentes maneiras. E aí a gente pode então criar diferentes diagramas de deployment exatamente para configurar essas configurações. Configurar as configurações é péssimo, né? Para representar essas configurações para vocês, tá certo? E aí você sabe então, por exemplo, você consegue representar quais são as diferentes configurações que o sistema pode ter para poder funcionar. Tá certo? Então é um diagrama bastante útil, nós já vamos usar ele na aula de hoje, na nossa parte prática, e vamos usar também ele
na aula que vem, quando a gente começar a entrar na fase de design, vocês vão perceber as coisas que ele vai precisar colocar aí na fase de design e depois mais para frente também na fase de implementação. Tá certo? Esse é o diagrama de deployment. Tá certo? O segundo diagrama que nós vamos ver é o chamado diagrama de componentes. Esse diagrama de componentes, ele já existe há um certo tempo dentro da história do ML, mas muitas pessoas entendem que esse diagrama ele é uma sofisticação de um diagrama de classes. Então, assim, muitas das coisas que vocês vão ver num diagrama de componentes poderiam muito bem ser representadas num diagrama de classes. Tá certo? E tem pessoas que até preferem usar o diagrama de classes, porque o diagrama de classes é mais conhecido, é mais canônico, mas em alguns casos pode ser interessante usar esses diagramas de componentes. Eu já vou mostrar daqui a pouquinho para vocês esses diagramas, mas dá para vocês irem tendo uma ideia, né? E aí fica a pergunta, mas então por que, se é possível representar essa mesma informação em um diagrama de classes, por que eu preciso ter um outro diagrama, que é um diagrama de componentes, né? E aí a gente tem que lembrar um pouco aquela ideia da extensibilidade do ML. Quer dizer, o ML ele permite que eu pegue um tipo de diagrama, aplique um certo conjunto de estereótipos nos diferentes elementos que aparecem nesse diagrama, criando uma representação gráfica para esses elementos um pouquinho diferenciada, e eu criei um novo diagrama UML. Então, o diagrama de componentes ele foi criado exatamente dessa maneira. Ele era originalmente um diagrama de classes que foi ganhando uma representação estereotipada e ele acabou sendo transformado num diagrama à parte. Então, ele é uma espécie de uma sofisticação, uma especialização no próprio diagrama de classe. Tá certo? Mas o mais importante aqui é vocês entenderem para que serve o diagrama de componentes. Né? O diagrama de componentes, então, ele vai servir para modelar diferentes abstrações para decomposição de um sistema ou subsistema em componentes independentes e suas interfaces e suas dependências. Tá? E podem também descrever um sistema em diferentes níveis de abstração, desde visões conceituais até módulos de software. E aqui que está o segredo para a gente entender por que precisamos ter um diagrama de componentes. Por que a gente não poderia simplesmente usar um diagrama de classes para essas mesmas coisas que estão sendo aplicadas aqui num diagrama de componentes? Por uma razão muito simples. Esse diagrama, normalmente, ele não, embora ele possa ser usado para representar módulos de software, para representar objetos, tá? Então eu poderia estar descrevendo cada objeto de uma linguagem orientada a objetos como um componente. Nós vamos ver que a grande vantagem desse diagrama é a capacidade dele da gente abstrair subsistemas do nosso sistema. Né? Então é aquela ideia, né? O nosso sistema como um todo, ele pode ser quebrado em vários componentes, tá certo? E esses componentes vão ter uma interação entre eles. De alguma forma, a gente vai interagir com esses componentes e os componentes vão interagir com outros componentes. Porque, na verdade, cada componente aí pode ser visto como um subsistema. Tá certo? E a gente pode falar, mas não poderia usar o diagrama de subsistemas, né? Usando aquele conceito de subsistema como pacote, que nem a gente viu lá que tem aquele estereótipo subsystem. Vai naquela aula de diagrama estrutural estático. É possível sim. Tá? Mas a chave aqui é a gente entender que existe um processo que é um processo de refinamento. Principalmente quando você está naquela fase de design e você ainda não sabe direito como o sistema vai ficar. Você tá concebendo
o sistema. Você está imaginando como que você vai construir esse sistema, né? Então, nesse momento, é mais fácil a gente pegar um pacote que a gente não sabe direito o que tem ali dentro e chamar esse pacote de componente. E a gente sabe que, de alguma forma, eu vou ter que interagir com esse componente. E eu vou interagir com esse componente por meio daquilo que nós chamamos de uma interface. Nós vamos entrar nesses conceitos daqui a pouquinho. Tá? Mas aí o que vai acontecer? Se a gente fizer essa abstração, a gente consegue visualizar como que esses subsistemas interagem entre si em diferentes níveis de abstração. Então é o que está colocado aqui nesse segundo bullet aqui, tá certo? Esses diagramas de componentes, eles permitem que a gente trabalhe esses níveis de abstração desde aquela visão mais primitiva que a gente teve do sistema, em que a gente não sabe, é só um sistema, tá certo? E a gente consiga abstrair ele, quebrar ele em partes, em subsistemas, e descrever como que esses subsistemas interagem entre si, tá certo? Então isso pode ser feito desde essa fase bem inicial, que é o que a gente chama de visão conceitual. Quando a gente ainda está naquele nível mais conceitual de compreensão do nosso sistema, não sabemos direito ainda o que vai ter ali dentro. Aquilo é uma caixa preta, no caso aqui vai ser uma caixa branca, porque ela pode ser uma caixa colorida também, vocês vão ver que a gente pode colorizar isso daí também quando vocês forem usar a ferramenta de desenvolvimento. Mas é uma caixa que eu não sei o que tem lá dentro, tá certo? Ou ainda não sei o que tem lá dentro, vou saber depois, tá certo? Eu posso decompor esses componentes em subcomponentes, aí vou decompondo e vai tendo componentes de componentes, aí vou criando toda uma hierarquia de componentes, né? Mas o fato é que eu consigo estar fazendo isso desde aquela visão bem inicial do meu design, quando eu estou ainda rascunhando como o meu sistema vai ficar, e aí eu posso ir refinando esse meu sistema. Então o que eu faço? Eu pego um desses componentes que está num diagrama de componentes e quebro ele num novo diagrama de componentes. E aí depois que eu fiz isso eu consigo quebrar ele de novo num outro diagrama de componentes. E cada um dos componentes vira outro diagrama. E aí o que eu faço? Eu vou nesse processo de refinamento da concepção do meu sistema. E a ideia é que a gente consiga fazer isso de uma maneira mais conceitual, sem ter que partir direto para o código de software. Tá? E aí é até interessante, né? Porque aí vocês vão perceber o seguinte, do ponto de vista de modelagem, a gente tanto pode fazer isso que eu estou falando aqui, ou seja, você partir dos diagramas e você tentar desenhar o seu sistema a partir de um processo de refinamento dessas abstrações de componentes. Então eu vou fazendo isso que eu acabei de falar, tá certo? Essa é uma técnica que a gente pode usar para desenvolver o nosso sistema. Mas se a gente quiser, nós podemos fazer também o contrário dessa técnica. O que é o contrário? Se a gente estiver usando, por exemplo, uma metodologia ágil, em que a gente foi direto para o código, a gente consegue agora olhar para aquele código e falar assim, como é que eu consigo descrever esse código conceitualmente? E aí você constrói o quê? Você constrói um diagrama de componentes também para explicar como que aquele software seu funciona. Tá certo? Porque principalmente quando a gente trabalha com código, a gente sabe que a gente costuma empacotar coisas, né? Então você empacota alguma coisa e dá um nome, né? Aí junta aquilo com aquilo, com aquilo, com aquilo lá, empacota e dá um nome. Aí junta aquilo com aquilo, empacota e dá outro nome, certo? Esse processo, que é um processo que nos permite ter uma compreensão melhor
dos diferentes componentes no meu sistema, ele pode então ser descrito na forma de um diagrama de componentes. Então eu posso usar um diagrama de componentes para modelar os subsistemas que compõem o meu sistema, desde aquelas visões conceituais, que são aquelas primeiras ideias que a gente tem a respeito da construção do sistema, até chegar lá. Eu posso ter um diagrama de componentes que é uma cópia exata de um diagrama de classe. Tá certo? Então, isso pode acontecer também, né? É óbvio que quando a gente chega no nível de classe, como o ML já possui o diagrama de classes, que tem uma série de conceitos ali dentro que já são previamente conhecidos, vale mais a pena a gente usar um diagrama de classe. Então não devemos usar um diagrama de componentes até chegar no nível de um diagrama de classe, tá certo? Mas se quiséssemos, seria possível, tá? Se quiséssemos, seria possível. Eu vou entrar em detalhes um pouquinho aqui mais para frente, à medida que a gente for avançando aqui nos slides da aula, tá certo? Mas para isso que servem esses dois diagramas, tá? O primeiro para mostrar a configuração física de instalação de um sistema e um segundo que vai permitir para a gente visualizar como que os subsistemas daquele sistema podem ser concebidos, e isso numa hierarquia até chegar nos diagramas de classe. Tá certo? Então, são dois diagramas que são bastante utilizados, como eu falei, tanto nas fases de design quanto nas fases de implementação do nosso sistema. E a gente pode usar ele de duas maneiras também, como eu falei, ou de uma maneira top-down, em que eu parto da ideia e vou criando os diagramas até chegar no código, é possível fazer isso, como eu posso fazer o contrário também. Eu posso pegar o código e aí abstrair aquele código de uma maneira bottom-up para chegar nos diagramas. Tá certo? Os dois têm esse mesmo caráter. Legal? Muito bem. Então vamos ver aqui como que funciona os diagramas de deployment. Tá? Como eu falei para vocês, o diagrama de deployment ele mostra os diferentes dispositivos de hardware que o nosso sistema tem. Né? Esses dispositivos eles estão abstraídos nesse conceito ML, que é o conceito de nó. Em inglês é node, certo? Esses nós, e aí tem um probleminha também que a gente tem que lembrar aqui, né? Porque antigamente, quando a gente falava de máquinas, né? Era uma máquina mesmo, era um computador, era um microcontrolador, era um hardware, tá certo? Mas desde que a gente começou a ter aquele negócio da computação em nuvem, a gente sabe que a gente pode ter máquina virtual, a gente sabe que a gente pode ter um container Docker, nós já vimos isso aqui no nosso curso, né? E aí o que vai acontecer? Esses hardwares virtuais, o container, a máquina virtual, também serão nós, tá certo? Então esse conceito de nó, ele abstrai o conceito de hardware, né? Na verdade, um nó é alguma coisa que executa um código. Seja esse um executor de código real, em hardware mesmo, seja um executor de código virtual, como uma máquina virtual. E aí, vocês vão ver o quê? Que o ML, ele prescreve, então, o quê? Dois estereótipos para a gente poder trabalhar esses nossos nós. Tá certo? Então, esse primeiro estereótipo, device, ele é usado quando eu tenho um hardware de verdade mesmo. Um dispositivo, um smartphone, como é que chama? Um Raspberry Pi, um microcontrolador, tá certo? Todos esses são exemplos de devices. Seriam nós que vão possuir esse estereótipo device. Então, dispositivos, máquinas, computadores, servidores, tá certo?
qualquer coisa desse tipo. Pode ser até um roteador, se eu quiser, tá? Posso colocar um roteador ali como um device também, se for importante representar, tá? E um segundo estereótipo que é usado também, isso é um estereótipo que vem da própria linguagem, é esse estereótipo execution environment, tá certo? E aí é interessante vocês verem que a gente tem que usar isso como aparece aqui na figura, né? Então, execution environment, ó, tá aparecendo aqui colado, não tem espaço em branco aqui. O primeiro E do execution é um E minúsculo e o E de environment é um E maiúsculo, tá? Esse é o estereótipo padrão que é usado pela norma UML, tá certo? E vocês vão perceber que um nó num diagrama de deployment nada mais é do que esse quadrado aqui, tá certo? Com esse perfil meio que 3D aqui, como se ele tivesse uma profundidade, tá certo? Então é assim que a gente representa um node ou um nó num diagrama de deployment, tá? E aí a gente pode representar a conexão que existe entre um hardware e outro por meio dessa aresta conectando esses dois nós, tá certo? Então, nessa figura aqui, isso aqui seria um pequeno diagrama de deployment relativamente simples, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter aqui um hardware que vai ser um app server, tá certo? Que é eventualmente um hardware onde eu vou instalar, aqui nós não estamos representando ainda, até estamos representando esses arquivos jars aqui que estão aparecendo aqui, são representações de coisas que estão sendo instaladas dentro desse hardware, né? Mas olha, observem o que é interessante aqui, né? Dentro desse app server que nós temos aqui, nós temos um segundo node dentro dele, né? Quando que isso é possível? Isso é possível quando eu tenho aqui dentro, por exemplo, um execution environment, tá certo? E eu poderia então ter esse execution environment aqui, colocado aqui dentro, tá certo? Significa que esse execution environment, que no caso aqui é um server do J2EE, que é o Enterprise, Java Enterprise Edition, tá certo? Então, o Java, como é uma máquina virtual, ele é representado como um node aqui, né? Poderia ser um J2SE, que é o Standard Edition, ou pode ser um J2EE, que é o caso aqui, que é um servidor J2EE, também representado como um Execution Environment, tá? Poderia ter uma máquina virtual, poderia ter um container, tudo seria representado aqui na forma de um node, no caso aqui do diagrama de deployment. E aí, olha, dentro do meu node, além de ter outros execution environments, né, eu poderia até ter, se eu quisesse, né, se fosse importante representar, eu poderia ter, por exemplo, um node representando aqui um computador, e dentro dele eu poderia ter outros nodes, por exemplo, um representando a CPU, outro representando a memória, outro representando a motherboard, ou seja, cada dispositivo de hardware que está dentro do meu computador também poderia ser representado como um node, tá certo? E eu poderia ter também os execution environments dentro do meu hardware, tá certo? E dentro do node eu posso então aqui, isso aqui é uma das maneiras, tá? Não é a única maneira de representar, mas uma das maneiras eu poderia ter uma lista dos arquivos que estão instalados aqui dentro desse node, tá? É uma maneira, eu vou mostrar outras aqui, né, nos próximos slides, tá certo? E basicamente é isso um diagrama de deployment, gente, não tem muito mais do que isso. O que vai mudar aqui
é a possibilidade da gente representar outros tipos de artefatos dentro dos meus nodes, tá? Nesse caso aqui, nós estamos usando uma lista de arquivos, mas não é a única maneira de representar. Nós vamos ver que tem uma outra maneira de representar um artefato, tá certo? Onde o artefato pode ser qualquer coisa que eu instalo dentro do meu nó, tá? E aí que vem, então, essa outra representação aqui desse outro conceito, que é o conceito de artefato, tá? Então, um artefato, ele representa um elemento concreto do mundo físico, né? Embora esse elemento concreto, ele não é um hardware, ele é algo que eu instalo lá dentro. Então, ele vai ser um software. Pode ser um arquivo, pode ser uma biblioteca, pode ser uma documentação, pode ser arquivos PDF, tá certo? Basicamente eu posso colocar o que eu quiser para representar como um artefato. Qualquer coisa que é instalável é representado como um artefato. E aí vai ter aquele que vai falar assim, mas professor, o Java também é instalável. Eu instalo o JDK dentro de um nó. Por que eu não represento o Java como um artefato? Veja, se a gente for ser bastante estrito, não estaria 100% errado a gente fazer isso. Se a gente não tivesse o entendimento que o JDK não é meramente um programa que eu estou colocando ali dentro, mas ele corresponde a uma máquina virtual. Então, assim, num extremo, se a gente quisesse brigar mesmo, até poderíamos representar o JDK, o JRE, as máquinas virtuais Java, como um artefato. Mas como normalmente você não vai usar o JDK sozinho, tá? Você vai normalmente instalar um programa Java que vai rodar dentro dessa máquina virtual Java, então é melhor representar a máquina virtual como um node com aquele estereótipo de execution environment. Tá certo? Vamos assim dizer, né? Se a gente quisesse usar um diagrama de deployment para representar as instalações necessárias que alguém que vai fazer a instalação daquele software na máquina e só vai instalar e pronto, não vai fazer mais nada, até daria para a gente pensar em instalar o JDK, o JRE como um artefato. Tá certo? Até caberia. Mas não vamos ir por esse caminho. Tá? Então, quando eu pedir para vocês para representarem uma máquina virtual, um VirtualBox, alguma coisa assim, não representem como artefato. Representem como Execution Environment. Tá? A menos que o sistema de vocês seja desenvolver uma máquina virtual. Aí vocês podem representar como artefato, porque aí é o próprio sistema de vocês. Vocês percebem? Porque existe uma fronteira aqui que é importante a gente entender entre o que é responsabilidade nossa, uma vez que nós estamos descrevendo o nosso sistema. Então, o nosso sistema ele vai ser representado na forma de artefatos. E o ambiente operacional necessário para que o nosso sistema rode vai ser representado na forma de nós. Vocês percebem a fronteira que tem entre o node e o artefato? Então, normalmente, quando a gente usa o artefato, a gente está usando isso para representar o nosso sistema. Partes do nosso sistema. E óbvio que o nosso sistema pode depender de software de terceiros. Então eu posso depender de uma biblioteca externa, posso depender, né? Mas como o nosso sistema está rodando dentro da máquina virtual
do JDK, a máquina virtual nós vamos representar como Node. Legal? Tudo bem? Podemos combinar dessa maneira? Né? Pensem um pouco nisso, porque essa é uma questão que eu acho que é bastante relevante. Né? Só nesse caso, quando nós estamos desenvolvendo uma máquina virtual, é que caberia a gente representar essa máquina virtual como sendo um artefato e não como sendo um execution environment. Tá? Mas é um caso muito específico. Tá, então o artefato representa um elemento do mundo físico, esse elemento é um arquivo, é alguma coisa que eu vou ter que instalar lá, tá certo? Chamar de mundo físico é meio abuso, né? Porque um arquivo não tem existência física, mas ele tem algo bem mais de físico do que, por exemplo, uma variável dentro de um programa, tá certo? Então, está num limite aí do que a gente pode chamar de um elemento do mundo físico. Tá? E aí, instâncias desses artefatos são então instaladas dentro de um nó. Tá? E pode haver um aninhamento, uma coisa dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra. Tá certo? Não é possível que aconteça isso. Tá? Como é que a gente representa um artefato? Ele vai ser representado como uma caixa, tá certo? Essa caixa, então, ela vai ter esse estereótipo artifact, que vai representar ele como sendo um artefato. Esse estereótipo ele pode aparecer, estereotipado. Então eu posso ter só esse símbolozinho aqui, que é o mesmo símbolo de nota. Vocês lembram aquele símbolo de nota que a gente usou lá nos diagramas estruturais estáticos? Ele mesmo que aparece aqui no canto direito da nossa caixa para dizer que essa caixa aqui representa um artefato. Tá certo? E aí nós temos aquela diferença, né? Quando esse artefato ele está grifado, significa que esse artefato aqui corresponde a uma instância específica daquele artefato. Tá certo? A gente tem vários casos, por exemplo, em que, por exemplo, quando vocês estão trabalhando ali com um servidor web, por exemplo, é muito comum existir um arquivo que se chama .htaccess, tá certo? Que vai guardar regras de acesso a um diretório. E muitas vezes, quando vocês estão instalando um servidor web, podem haver várias instâncias diferentes desse htaccess na árvore de diretórios do servidor. Tá certo? Se vocês quiserem se referir a um arquivo htaccess genérico, que não é nenhum deles em específico, vocês podem usar essa representação que nem está colocada aqui nessa figura, ou seja, sem estar grifado. Tá certo? Entretanto, se a gente estiver dizendo respeito a uma instância específica desse arquivo, que deve estar localizada, por exemplo, num determinado diretório, aí então a gente deve usar ele dessa forma aqui, grifado. Tá? Porque o grifo ele vai dizer que eu estou falando de uma instância específica do artefato e aqui eu estou falando de uma instância genérica que pode estar colocada em qualquer lugar. Tá certo? Então, se eu estiver me referindo mais ao tipo, sei lá, uma biblioteca que nem aqui, uma biblioteca order.jar, que precisa estar em algum lugar e que vai guardar um certo conjunto de bibliotecas, mas eu não estou querendo especificamente dizer é aquela ali em específico, eu posso estar usando ela aqui sem grifar. Tá certo? E aí também é uma curiosidade, né? Esse desenho que está aqui em cima aqui, isso aqui não é um artefato, tá?
Isso aqui nós vamos ver ali mais para frente, mas essa aqui é a nossa representação de componente, tá certo? Então esse componente, vocês vão ver que é muito parecida a representação. Também é uma caixinha e também tem aqui um símbolozinho, mas esse símbolozinho é diferente desse símbolo aqui, tá? Esse símbolo aqui é o símbolo de componente. Então esse aqui é o estereótipo de componente. Esse aqui é o estereótipo em texto, esse aqui é o estereótipo icônico, certo? Mas o que está sendo representado aqui? Né? Isso aqui já é uma combinação que pode aparecer num arquivo, num diagrama de componentes, que pode estar fazendo esse mapeamento dos componentes em artefatos, mas também pode aparecer, normalmente isso vai aparecer mais num diagrama de componentes do que num diagrama de deployment. Tá? Mas o que ele está sendo colocado aqui? Olha, esse arquivo order.jar, dentro dele eu tenho esse componente aqui disponível, tá certo? Então, para isso eu vou usar o que? Essa setinha aqui de dependência, tá certo? E esse estereótipo manifest, que é um estereótipo específico que é usado para fazer essa conexão entre um artefato e um componente, tá certo? Lembrando que o componente é uma coisa de mais alta ordem e o artefato é um arquivo de fato, tá certo? Então, eu estou dizendo assim, olha, esse componente do sistema está localizado fisicamente dentro desse artefato, dentro desse arquivo aqui, tá certo? E isso, então, é o que a gente entende aí como um artefato, tá? E aí, os nossos diagramas de deployment, então, vão mostrar a configuração de elementos capazes de processar software, componentes, computadores, dispositivos periféricos, máquinas virtuais, a conexão entre eles, e isso, como a gente falou, pode representar tipos de nós genéricos ou instâncias específicas de um determinado tipo de nó, então vai estar grifado ou não, tá certo? Mas vai mostrar também, então essa é a primeira coisa que eu posso estar usando para mostrar, mas ele vai mostrar também como que os artefatos, os componentes de software, os processos, os objetos, se encontram distribuídos ou instalados dentro desses elementos de hardware. Tá certo? Lembrando que também os artefatos podem ser genéricos ou instâncias específicas de um determinado artefato. Então eu posso ter ele grifado, se ele for uma instância específica, ou se ele for genérico, ele vai aparecer sem o grifo. Tá? Vocês percebem como tem algumas sutilezas do ML. Então, assim, não é grifar porque eu acho bonito grifar. Tem uma semântica precisa o que significa grifar o nome de um artefato ou o nome de um nó. Tá certo? Se ele está grifado, eu estou dizendo é uma instância específica. É aquele computador. É aquele hardware específico. Se ele não está grifado, eu estou sendo genérico. Ah, é um computador qualquer. Tá? Então é importante a gente ter essa diferença. E o diagrama de deployment, o que ele faz é mostrar como que essas coisas estão relacionadas. Certo? O que está instalado em que e como é que essas coisas se comunicam entre si para montar o nosso sistema. Tá certo? Então aqui tem exemplos de artefatos instalados num nó. Tá certo? Eu tenho aqui um nó chamado appserver1, né? Dentro dele eu tenho um artefato que é o artefato shoppingcart.jar, né? Tem um segundo artefato que é chamado order.jar, e eu aqui estou usando ainda essa representação de dependência para dizer assim, olha, esse arquivo jar aqui depende desse outro aqui para poder funcionar. E eu preciso que os dois estejam instalados para que o sistema funcione adequadamente. Se eu instalar só esse aqui, por exemplo, não vai funcionar porque esse aqui depende desse daqui. Tá? Então esse aqui precisa estar instalado também para que esse aqui possa funcionar. Tá certo? Eu fui lá, instalei. Isso aqui é um diagrama de deployment. Muito simplesinho, muito básico, mas é basicamente isso. Tá? Então vamos perceber como é que a gente fez essa instalação.
a gente basicamente colocou o artefato fisicamente dentro do nó. Essa é uma maneira de representar. Uma maneira alternativa da gente representar, qual que é? É a gente colocar o artefato para fora do nó, ter uma conexão de dependência aqui e usar esse estereótipo deploy. Tá? Então, ó, isso daqui é exatamente a mesma coisa que isso. Tá certo? É uma escolha nossa de fazer. Né? Se de repente os nós ficam grandes demais, isso começa a poluir visualmente o nosso diagrama, a gente pode optar por colocar ele menorzinho aqui e usar essa representação aqui, que visualmente vai permitir uma compreensão mais clara da instalação do nosso software. Tá? Então, tanto isso quanto isso significam exatamente a mesma coisa. Tá certo? Uma outra representação possível é que nem está aparecendo aqui, nesse caso desse direito aqui. Como aqui nós temos um número grande de arquivos que são instalados aqui dentro, ao invés da gente colocar aqui esse diagrama com a caixinha, com tudo, imagina o tamanho, o número de caixinhas que teria que caber aqui dentro. A gente faz o quê? Só uma lista pura e simples aqui dentro. Isso é semelhante. Tá certo? E aí, quando a gente usa esse formato lista, a gente não grifa. Tá certo? Então tem esse detalhe sutil aqui. Tá? Quais são os usos que a gente tem para um diagrama de deployment? Ele serve para mostrar a distribuição de um sistema entre diferentes dispositivos, então os diferentes componentes que são necessários aí de aparecer. Eu posso estar querendo representar uma conexão entre hardwares que eu preciso fazer de uma instalação física. Então, por exemplo, se eu quiser, eu posso estar usando esses nós para representar, por exemplo, roteadores numa rede, a conexão que esses roteadores têm com sub-redes. Então a gente consegue representar uma rede de computadores, se a gente quiser, usando um diagrama de deployment. Então, para mostrar como é que esses diferentes elementos de hardware estão conectados fisicamente. Serve também para a gente fazer a modelagem da instalação de um sistema. Então, depois que eu fiz o meu sistema e eu quero descrever o que tem que ser instalado aonde, eu posso estar usando um diagrama de deployment também. Né? Se eu quiser mostrar só a distribuição, eu não vou ter nenhum artefato. Se eu quiser mostrar a instalação, eu preciso ter o nó e preciso ter o artefato também para poder ter essa instalação. Né? Posso querer ainda determinar diferentes configurações de uso de um sistema. O mesmo sistema, ele pode ser instalado de maneiras diferentes. E aí pode ser que eu queira usar um diagrama de deployment, por exemplo, para mostrar, olha, eu posso pegar o servidor web e o servidor de banco de dados e quero instalar isso na mesma máquina. Isso é uma configuração. Ou eu posso dizer, não, eu quero que o servidor web esteja numa máquina e que o servidor de banco de dados esteja numa outra máquina. Eu vou ter um outro diagrama de deployment que vai mostrar uma outra configuração possível para o meu sistema. Tá certo? Então as duas coisas são possíveis de ser feitas aqui com o diagrama de deployment. Tá certo? E pode servir também para eu definir a arquitetura de design de um sistema. Né? A gente ter aquela nossa concepção inicial de como que vai ser a arquitetura de design do nosso sistema. Então também posso estar usando um diagrama de deployment para fazer isso. Tá? Basicamente vai ser a mesma coisa. Eu vou ter os nós, vou ter os artefatos, e é isso que eu estou querendo visualizar, aquela instalação básica. Vocês percebem a sutileza que tem entre isso aqui e isso aqui? Né? Nesse caso aqui, nós estamos querendo falar da instalação, como que um sistema deve ser instalado. Ou seja, depois que eu já fiz o meu software, que eu já tenho os meus arquivos, e eu vou ter que ter uma pessoa que vai lá instalar o sistema, eu tenho que ter um diagrama para mostrar, olha, você vai instalar desse jeito.
E aí seria esse diagrama de deployment aqui. Esses de aqui de baixo, ó, definição da arquitetura de design, não é isso. Ele serve para a gente visualizar a instalação canônica ou a instalação padrão. Tá? No fundo, visualmente o diagrama é igualzinho. Mas a gente tem que pensar a finalidade, o propósito a que esse diagrama se destina. Né? Num caso, ele se propõe a ser uma representação das instalações ou das configurações possíveis. No outro caso, ele vem a ser uma representação da arquitetura de design para a gente entender como que o sistema vai funcionar. Ah, o sistema precisa ter banco de dados? Precisa. Ah, ele precisa ter um servidor web? Precisa. Ah, ele precisa ter um browser? Precisa. Tá? Então a gente quer visualizar como que o sistema vai ser construído antes da construção de um sistema. Né? Se eu estou usando aquele para determinar diferentes configurações de uso, o sistema já foi construído, o sistema já está pronto. Eu vou só instalar ele. Nesse caso aqui não tem sistema ainda. Eu estou naquela fase que eu estou concebendo, eu estou vislumbrando como que o sistema vai ficar. Vocês percebem a sutileza da coisa? Né? Não é tão simples assim da gente entender. A gente precisa analisar com cuidado cada um desses possíveis usos. Pode ter outros usos? Pode ter outros usos também. Quando? Toda vez que eu quiser representar componentes de hardware, componentes executáveis e os artefatos que devem estar instalados dentro desse, ou implantados, né, dentro desse hardware. Tá certo? E é para isso que serve um diagrama de deployment. Tudo bem? Estamos entendidos? Bom, existe uma diferença que vocês vão ver dependendo da documentação que vocês acessarem, porque o ML ele foi evoluindo, né? Desde aquela versão 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, né? Aí depois, acho que teve uma versão 1.5 também, agora não lembro agora. Mas aí teve a versão 2. E aí a cara de alguns estereótipos, principalmente o estereótipo icônico, ela foi modificada. Tá certo? Então, esse diagrama, essa figura que está apresentada aqui, é como que antigamente no ML 1.x, do 1.0 até todos os 1. Alguma coisa, os componentes, os artefatos, eles eram representados por meio dessa figurinha aqui. Quer dizer, esse quadrado com essas duas barrinhas aqui representava no ML 1.x um componente. Vocês veem que o desenho de componente mudou. Agora o componente ele é assim. Aquele mesmo desenho vai aparecer só como um pequeno ícone na caixinha. Tá? Então houve essa diferença. Então no ML 1.x é assim que a gente fazia. Por quê? Porque no ML 1.x ainda não existia de direito esse conceito de artefato. O conceito de artefato ele vai surgir só no ML2. Né? Naquela época existiam componentes, e você instalava os componentes dentro de um node. Era desse jeito que está aqui. Tá? Desde que o ML 2.0 surgiu, não faz mais sentido a gente instalar componente. A gente instala artefato. Porque agora nós temos esse conceito de artefato. No ML 1.x não existia o conceito de artefato. Então, componente e artefato se misturavam. Né? Era mais ou menos... Porque componente é uma coisa tão abstrata que pode ser qualquer coisa. Tá? Então, usava-se de maneira intercambiável e a gente colocava direto os componentes aqui dentro dos nodes. Isso não é mais correto do ponto de vista do ML 2.x.
tá? Então, no ML2, a gente só instala artefato, não dá para instalar componente, tá? O que vai acontecer é esse mapeamento aqui entre artefatos e componentes, mas eu nunca vou lá e instalo direto um componente dentro de um Node, tá certo? Mas, como é ainda muito comum em documentações antigas que vocês podem ter acesso, você ter um diagrama de deployment que foi construído usando o ML 1.x, pode ser que apareçam representações desse tipo que está aqui, tá certo? Mas é importante a gente entender que isso aqui está errado do ponto de vista do ML 1.x. Isso aqui não é o ML, desculpe, errado do ponto de vista do ML 2.x. Isso aqui não é o ML 2, tá? Então, se a norma diz faça o diagrama em OML 2, isso aqui não é o ML 2, isso aqui é o ML 1, tá? Mas é importante vocês conhecerem, porque vai aparecer, se vocês procurarem, né, no Google Images, por exemplo, podem aparecer vários diagramas de deployment que têm essa cara, com esse componente antigo aqui dentro, tá? Não é mais assim que faz. Não instalamos mais de componentes dentro dos nodes. Agora nós só instalamos artefatos em nodes. Esse foi um dos refinamentos que a norma OML teve. Tá certo? Perfeito. Bom, então só para a gente ver se vocês pegaram todos os conceitos importantes aqui. O que é um artefato? Artefato é qualquer coisa que a gente instala num node, num nó, tá certo? Qual que é a diferença entre artefato e componentes? Essa pergunta pode aparecer por quê? Porque por causa dessa figurinha aqui, tá certo? Quem viu ela desse jeito vai falar, não, mas aqui, né? A diferença entre artefato e componente é que artefato é um elemento do ML2, que não existia no ML1. No ML1 já existia componente, tá certo? Mas desde que surgiu o ML2, só se instala artefato, não se instala mais componente, né? Componente é uma abstração mais ampla de coisas que podem estar dentro de artefatos. A gente pode até imaginar que um componente pode, num limite, ser um artefato, mas como nós temos o conceito de artefato, vamos usar o conceito de artefato. Então, é diferente. Artefato é algo que se instala dentro de um nó num diagrama de deployment. Componente é uma abstração que serve para poder representar um elemento do meu sistema, mas que não é algo que é instalável no UML2. No ML2 só se instala artefato. O que é um nó? Um nó é um dispositivo físico. Desculpa, um dispositivo capaz de executar um software. Por exemplo, um dispositivo físico, mas pode ser também uma máquina virtual, pode ser um container, pode ser qualquer outra coisa que execute software, mas é software também. Tá? Qual que é a relação entre artefatos e nós? Artefatos são instalados em nós, certo? O que são nós aninhados? É quando eu tenho um nó dentro do outro. O que é um device? É um nó hardware físico. O que é um execution environment? É um nó que é capaz de executar código, mas que ele é virtual, ou uma máquina virtual, ou um container, certo? Como que a gente representa que um artefato é instalado em um nó? A gente coloca o artefato dentro do nó, ou a gente coloca ele do lado de fora e coloca aquela seta de dependência com aquele estereótipo deploy. Tá certo? Tudo bem? Entendidos aí diagramas de deployment? Legal. Vamos então para os diagramas de componentes. Tá certo? Que seria o segundo tipo de diagrama que a gente vai estudar aqui. Tá? Bom, como eu falei para vocês, o conceito de componente ele é uma abstração que foi feita de um conceito de classe. Então vocês vão ver que
Um componente, de certa forma, se assemelha a uma classe, mas de uma maneira mais abstrata, de uma maneira mais genérica. Um componente pode ser qualquer coisa. Então, um componente UML é um elemento utilizado para definir sistemas ou subsistemas de software de tamanho e complexidade completamente arbitrários. Tá? Um componente pode ser um objeto de uma linguagem que nem Java, que nem C++, ou um componente pode ser um subsistema inteirinho. Tá? Podemos entender um componente, portanto, como uma unidade modular com interface bem definida. E graficamente vai ser o quê? Vai ser uma classe com estereótipo component. Certo? Como que é esse estereótipo? Eu tenho o estereótipo textual, que é colocar component com aqueles guillemots, né? Esse menor, menor, maior, maior, tá certo? Ou eu tenho o estereótipo icônico, que vai ser o quê? Uma caixinha com esses dois elementos aqui. Lembrando que esse componente, lá no ML1, era o próprio ícone aqui. Mas o pessoal percebeu que desenhar componente desse jeito não era muito prático, por isso que eles mudaram isso no ML2. Tá? Se a gente for ver um monte de diagrama com esse negócio aqui, olha o espaço que você perde com esses negócios aqui, essas caixinhas internas aqui. Tá? O objetivo dessas caixinhas aqui era dizer que você tem aí uma interface, tá? Mas hoje isso aqui acabou entrando aqui só para o desenho mesmo do ícone do componente. Tá? Mas vocês percebem aqui, ó, que esse componente é basicamente o quê? É uma classe. É uma classe de um diagrama de classe. Só que ele tem o quê? Tem aqui o ícone de componente e tem o estereótipo de componente. Tá? Mas se eu quiser, eu posso estar colocando elementos aqui. Certo? Eu tenho então aqui os provided interfaces e os required interface. E aí, gente, a gente tem que entrar um pouquinho nesse conceito de interface. E esse conceito de interface é um conceito bastante complexo da engenharia de software. Tá? Por quê? Porque algumas linguagens vão definir claramente o que eles chamam de uma interface. Por exemplo, a linguagem Java, eu posso ter classes e posso ter interfaces. Não sei o quanto que vocês estão familiarizados aí com a linguagem Java. Né? Mas uma interface é um elemento específico da linguagem Java. Né? Mas o conceito de interface é mais amplo do que essa interface da linguagem. Né? Uma interface é basicamente o ponto por meio do qual você consegue interagir com o componente. Tá? Então, num nível de abstração maior, nós podemos oferecer o quê? Que um componente, podemos dizer o quê? Que um componente, ele oferece os seus serviços por meio de uma interface. Então, eu não sei o que tem lá dentro do componente. Pode ter um monte de coisa, pode ter um monte de software dentro de um componente. Mas eu sei que se eu quiser interagir com esse componente, eu vou fazer isso por meio da interface que ele provê, ou da interface que ele disponibiliza. Tá certo? E é interessante, porque do ponto de vista de software, né, por exemplo, vamos pegar na linguagem Java. Na linguagem Java, o que é uma interface? Uma interface é igualzinho uma classe, só que não tem implementação. Eu tenho só
a lista de métodos por meio dos quais eu consigo interagir com aquele objeto ou com aquela interface. Tá? Então, em Java, por exemplo, a gente pode definir uma interface e dizer que várias classes diferentes implementam aquela interface. Significa o quê? Essas classes vão ter métodos com a mesma assinatura da interface e aí eu consigo, então, utilizar aquele objeto por meio daquela interface. Aqui a ideia é muito parecida, mas ela é mais ampla, ela é mais abstrata. Tá? Uma interface é qualquer coisa que serve para eu interagir com o meu componente. Tá certo? E aí, observem, né? Nessa filosofia, não faz sentido a gente ter componentes sem interface. Porque se eu tivesse um componente sem interface, como é que eu iria interagir com esse componente? Tá certo? E aí então é criado um segundo nível de complexidade que está ligado com o conceito de componente, que é o fato de que esse componente, por sua vez, ele pode fazer uso de outros componentes. Ele pode requerer outros componentes para que ele funcione adequadamente. Porque ele internamente não está implementando aquele serviço. Ele está utilizando esse serviço de um outro componente. Então nós vamos perceber que aqui vai surgir então a necessidade da gente representar quais são as interfaces que um componente disponibiliza ou as interfaces que esse componente provê, que tem a ver em como que eu interajo com aquele subsistema, com aquele componente, e as necessidades ou demandas daquele componente para funcionar, que basicamente vai me mostrar como que aquele componente precisa de outros componentes. Tá certo? E aí, então, é que nós vamos ter esses dois conceitos, de uma interface oferecida, de uma interface disponibilizada, de uma interface provida, que é representado, no nosso caso aqui, pelo símbolo de interface normal do UML, que nós já vimos lá na aula de diagramas estruturais estáticos. Tá? Então, ó, nesse caso aqui, desse componente quote service, ele oferece, ele disponibiliza essa interface quote.inf, né, que é a interface por meio do qual eu posso me comunicar e usar os serviços disponibilizados pelo componente quote_service. Tá certo? Mas o ML aqui também vai colocar para a gente aqui o conceito de interface requerida, que vai ser colocado por meio desse outro símbolo que está colocado aqui. Tá certo? Que é o quê? É metade de uma bolinha, como se fosse uma bolinha em aberto. E dá para entender, né? Por que colocaram esse símbolo aqui. É porque nós vamos ter que conectar agora essa interface requerida com uma interface disponibilizada de um outro componente. Tá certo? Então, por isso que o meu componente vai ter o quê? Interfaces disponibilizadas e interfaces requeridas, porque são as interfaces que ele precisa se comunicar com outros componentes para poder funcionar. Tá certo? Isso aqui pode ser representado também textualmente aqui nesse compartimento aqui. Tá? Então, repare, né? Uma colocação desse tipo aqui, dizendo assim, olha, a classe order, ela disponibiliza as interfaces item allocation e tracking e depende de outros componentes que possuam a interface person, invoice e orderable item.
tá certo? Eu posso estar representando isso dessa maneira aqui, textualmente aqui, usando inclusive esses estereótipos aqui para dizer, olha, essas aqui são as interfaces providas, essas aqui são as interfaces requeridas, tá? E se eu quiser, eu posso detalhar os métodos internos da interface, tá? Que eu tenho essa interface invoice, que dentro dela tem os métodos create, o método register payment, tá certo? Então, é uma maneira alternativa eu representar dessa maneira aqui ou dessa maneira aqui, se eu quiser, tá certo? As duas representações são permitidas, eu posso usar uma ou a outra, tá? Legal. Bom, o diagrama de componentes, então, vai mostrar as dependências entre componentes de software, incluindo-se o código-fonte, componente do código binário, componentes executáveis, tá certo? É uma possível uso que eu posso fazer com um diagrama de componentes. Posso usar um diagrama de componentes para, num processo organizacional, né, usar o conceito de componente de software para incluir procedimentos organizacionais e documentos. Então, posso fazer dessa maneira também. Componentes, um módulo de software pode ser representado por meio de estereótipos do tipo componente. E alguns componentes existem em tempo de compilação, outros existem em tempo de linkagem, outros existem em tempo de execução e outros podem existir em vários tempos diferentes. Tá certo? Normalmente, diagramas de componentes representam somente tipos, não instâncias. Tá certo? Tipicamente. Tá? Quando eu vou construir um diagrama de componentes, eu estou representando só os tipos e não as instâncias. Então, ele não vai aparecer grifado. Por isso que os componentes, normalmente, eles aparecem sem o grifo. Tá? Legal. Muito bem. Dentro dos componentes, isso aqui é alternativo, tá? Não é necessário, né? Eu posso querer deixar explícita a porta em que uma determinada interface está se conectando, tá certo? Então as portas podem ser usadas para deixar explícito qual subcomponente é responsável por implementar uma determinada interface, tá? E caso um componente possua portas, tanto as interfaces disponibilizadas como as interfaces requeridas devem estar posicionadas nas portas. Tá certo? Então, olha que interessante aqui, né? Eu tenho esse exemplo aqui, tá certo? Eu tenho um componente aqui, componente 0, que provê duas interfaces, interface 1 e interface 2. E internamente, eu tenho dois outros componentes. Parte 0, que é o componente 1, e parte 1, que é o componente 2. Tá certo? Isso aqui é a mesma coisa que está colocado aqui embaixo. Tá? Eu posso ter esses componentes colocados aqui e dizer que esses componentes são partes desse aqui. Tá? E aí eu estou dizendo o seguinte, olha, esse componente aqui está ligado, ele que provê a interface 1, esse componente que provê a interface 2. Então, para isso eu estou usando essas portas. Tá? Então, uma porta num componente é um quadradinho que fica aqui na borda do componente e deve necessariamente estar conectado ao elemento interno que provê essa interface. Tá certo? Tudo isso, assim, é alternativo. Tá? Se eu não quiser, não preciso representar. Tá certo? Eu vou representar se for importante que essa informação esteja disponível no diagrama. Só nesse caso que eu vou representar portas. Tá? Então não vou sair representando todo tipo de porta em tudo quanto é lugar. Eu vou representar portas só quando for realmente necessário. Tá?
Posso ter componentes aninhados dentro de componentes, tá certo? Então, ó, esse diagrama de componentes aqui é interessante. Ó, eu tenho aqui um componente grandão aqui que eu chamei de Store, tá certo? O Store provê uma interface que é Order Entry e ele precisa, né, ele requer uma interface do tipo Account. Ele precisa de um outro componente aqui que forneça Account, tá? E aqui internamente eu tenho os componentes que estão localizados, alinhados dentro desse componente aqui. Então, ó, tem o componente Order, o componente Product e o componente Customer, tá certo? E aqui, olha que interessante, ó, o Order interage com o Product, ou seja, o Product oferece a interface Orderable Item e o Order usa esse Orderable Item, tá? O Customer oferece a interface Person e o Order usa, ele requer essa interface Person, tá certo? E olha que interessante, olha, esse Order Entry aqui do componente Order é a própria interface que esse outro componente de mais alto nível está oferecendo aqui externamente. Então eu resolvo colocar isso na forma de uma porta. Eu coloco essa porta aqui para dizer, olha, essa porta é a maneira por qual eu pego essa interface aqui de order e coloco, externalizo ela para fora do meu componente. Da mesma maneira aqui do lado de cá, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos dizendo, essa interface requerida account que customer necessita é o mesmo account que o componente store necessita. E aí eu vou usar aqui essa flechinha aqui com delegate em cima dessa porta para dizer que é, então, dessa maneira que isso está conectado. Tá? Então a gente repara aqui que nós temos um diagrama de componentes com algumas sofisticações. Nós temos aqui a porta, nós temos esse símbolozinho aqui que simultaneamente ele mostra a interface requerida e a interface disponibilizada conectadas uma na outra. Tá? Então muitos editores UML, como por exemplo o Asta, vão ter um desenho específico para isso, tá? Para a gente poder colocar essa conexão aqui da interface disponibilizada com a interface requerida. Daí eu consigo aninhar componentes dentro de componentes. Tá certo? Esse aqui, então, a gente está mostrando essa integração entre componentes, tá? Observem que tem algumas coisas interessantes, eu posso estar unificando, olha, eu poderia estar fazendo isso aqui separadamente, mas aqui eu posso unificar esses dois num único aqui, tá certo? E aí conectar eles aqui de uma maneira única, tá certo? Mesma coisa aqui, né? Ele também está conectado de maneira única. Então, esse diagrama está colocado aqui para mostrar algumas variações possíveis que a gente pode ter na integração de componentes. Tá? Então, a maioria dos diagramas de componentes que vocês vão fazer vão ter mais ou menos essa cara aqui, não precisa ter porta, tá certo? Ele vai ter só o que? As interfaces requeridas e disponibilizadas. Tá? Quais são os usos que a gente pode fazer de um componente? Né? É como eu falei, o diagrama de componentes ele é muito usado na fase de design, mas eu posso estar fazendo isso desde aquelas fases iniciais do design, em que eu estou ainda com o sistema num nível um pouco mais conceitual, até os diferentes refinamentos que a gente vai fazendo para chegar numa visão mais completa do nosso sistema. Tá? Então eu tanto posso usar ele para modelagem de alto nível de um sistema, como para determinação da arquitetura de design de um sistema, como para modelagem de constituição de artefatos. Então eu vou mapear os componentes em artefatos. Né? Posso fazer a modelagem de dependência entre componentes, como que um depende do outro, usando aquelas interfaces requerida e provida, tá certo? E eu posso então usar sequências de diagramas de componentes para fazer o refinamento do design do meu sistema. Tá? Então, dependendo da informação que eu quero, eu posso trabalhar com diferentes diagramas de componentes. Tá certo?
E é óbvio que eu querer ou não fazer isso vai depender do método que eu estou usando para o desenvolvimento e do tipo de informação que eu quero representar. O nível de abstração que eu estou colocando ali para representar um determinado subsistema do meu sistema. Tá certo? Então a gente percebe que tem vários usos possíveis para diagramas de componentes. Não existe um único uso. Tá? Ele pode ser usado, inclusive, para abstrair partes da implementação. Então, aqui eu falei um pouco mais desse modelagem de alto nível, mas eu poderia estar, depois que eu implementei o meu sistema, eu posso abstrair certos grupos de classes ou certas partes de software do meu sistema na forma de componentes. Tá? Então, esse conceito de componente é um conceito bastante poderoso que pode ser usado em diferentes partes do desenvolvimento do meu sistema. Tá certo? Como eu já tinha mostrado para vocês, né, no ML 1.x a gente usava uma nomenclatura um pouco diferente, né? Então o nosso componente ele era essa caixinha com essas duas bordas aqui do lado esquerdo, né? Essas duas decorações aqui do lado esquerdo. E não existia no ML 1.x o conceito de interface requerida. Então no ML 1.x a interface requerida era representada na forma de uma dependência. Então aqui, ó, esse componente planner ele requer a interface reservation que está disponibilizada por scheduler. Tá certo? Então, aquela representação com aquela metade da bolinha não existia no ML 1.x. Isso é uma inovação que foi introduzida só no ML 2. Também o conceito de porta também só foi introduzido no ML 2. Tá? No ML 1.x não existia, era bem mais simples. Né? Eu tinha basicamente aqui os meus componentes, a dependência representava aí as interfaces requeridas, e aí chegava um determinado componente, eu colocava os objetos aqui dentro. Tá? Então eu colocava aqui os objetos que implementam esse componente. Era assim que era feito no ML 1.x. Tá? Tudo bem, gente? Então vamos ver um review aqui também dessa etapa aqui dos diagramas de componentes para a gente ver se está tudo certinho na cabeça de vocês. Né? O que é um componente? Um componente é uma abstração de uma parte do meu sistema e a conexão dela com os outros componentes que vão montar aquele subsistema. Tá certo? E aí nós podemos ter vários tipos de componentes, vários exemplos de componentes, desde componentes de nível mais conceitual, até componentes que vão representar, por exemplo, bibliotecas, que vão estar representando arquivos físicos até, tá certo? O que é uma interface? Né? Lembrando que existe esse conceito de interface em algumas linguagens de programação, como por exemplo no caso do Java, nós temos que entender que a interface UML é um conceito mais amplo do que a interface da linguagem, mas também inclui a interface da linguagem. Ele também é apropriado o conceito de interface UML com o conceito de interface que existe, por exemplo, em Java e outras linguagens orientadas a objeto. Tá certo? Como que ela se relaciona com o componente? A interface é a maneira por meio da qual eu consigo interagir com aquele componente. Então ela vai guardar uma coleção de métodos por meio dos quais eu consigo operar aquele componente. O que são portas? Portas são uma maneira que o ML disponibiliza para que a gente consiga representar internamente, num caso de componentes aninhados, quais os subcomponentes internos que estão provendo uma determinada interface. Qual que é a diferença entre componentes lógicos e componentes físicos? Os componentes lógicos estão num nível de abstração maior, os componentes físicos estão num nível mais concreto. Tá certo?
Qual que é a diferença entre interface disponibilizada e interface requerida? Interface disponibilizada é a maneira por meio da qual um componente oferece seus serviços. É o conjunto de métodos que nós usamos para operar aquele componente, né? E a interface requerida mostra para a gente a dependência que um componente pode ter com outros componentes. Tá certo? A notação de interface disponibilizada é a bolinha cheia, a notação da interface requerida é aquela bolinha só pela metade, né? Como que é possível representar tais interfaces com todos os seus detalhes usando aquela notação estendida do ML, em que a gente representa essa interface também como uma classe, tá certo? Então eu posso usar aquela representação aqui também num diagrama de componentes, tá certo? O que pode ser representado por meio de diagramas de componentes? Como eu falei para vocês, diagrama de componentes é uma ferramenta bastante flexível e que pode ser usada para várias coisas diferentes, né? Somente partes executáveis do sistema? Não. Posso estar falando de partes conceituais. Que tipo de relacionamento podem ser utilizados entre componentes? Normalmente interface requerida e interface disponibilizada. Como usar estereótipos para aumentar o número de situações representáveis por diagramas de componentes? Nós podemos pegar e colocar outros estereótipos dentro dos nossos componentes, né? Se não me engano, tinha um dos diagramas que eu mostrei aqui que usava isso. Deixa eu tentar localizar aqui. Aqui, né? Eu poderia estar usando aqui, ó, database, cluster, né? Poderia estar usando estereótipos internos dentro dos componentes para poder dizer componente de um determinado tipo, tá certo? Seria uma maneira de estereotipar, como é que chama? Aumentando o número de situações representáveis por diagramas de componentes. Em que fases de um processo de desenvolvimento poderíamos utilizar diagramas de componentes? Principalmente no design e na implementação. Mas, como o conceito de componente é tão amplo, na verdade a gente pode estar usando vários tipos podemos usar os diagramas de componentes em várias fases distintas do processo de desenvolvimento, tá? Então, poderia se encontrar uma situação em que eu poderia querer usar isso numa especificação, por exemplo, ou querer usar isso num teste, por exemplo, lá na frente. Então, não é só design e implementação, mas tipicamente design e implementação. Tá certo? Bom, gente, basicamente é isso que eu tinha para passar para vocês sobre diagramas de deployment e diagramas de componentes. Falei para vocês que a aula hoje seria um pouquinho mais curta, né? Nós vamos encerrar a nossa aula um pouco mais cedo, tá? Mas observem, esses dois diagramas são diagramas importantes que vocês vão precisar usar na fase design e, portanto, é muito importante os exercícios que vocês vão fazer agora na parte prática para treinar os diferentes usos que a gente pode fazer, tanto de diagrama de deployment como diagrama de componentes. Tá certo? E a gente vai encerrar mais ou menos por aqui as nossas aulas de modelagem, tá? Nós não vimos todos os diagramas UML que existem. Existem ainda o diagrama de sequência, diagrama de colaboração, tá? Existe um uso para diagrama de sequência e de colaboração, principalmente quando você quer usar a definição de protocolos de redes, tá? Os diagramas de sequência podem ser importantes para a gente modelar protocolos de redes, mas o nosso curso tem um espaço limitado e a gente achou que não havia uma necessidade mais premente de estar passando isso para vocês numa aula específica, tá? Mas saibam que, se for necessário, ainda é possível ainda representar isso por outros diagramas UML que nós não vimos aqui. Tá certo? E a gente encerra, então, essas aulas sobre modelagem, tá certo? E
nas próximas aulas, então, nós vamos começar a falar um pouquinho para vocês sobre design, sobre arquitetura e o que é necessário a gente fazer nessa fase de design usando esses diagramas UML que a gente viu hoje e alguns que a gente já tinha visto anteriormente nas outras aulas. Tá certo? Então é isso, gente. A gente vai ficando por aqui e até a próxima aula.